às 8h16 no horário de Brasília. E a gente vai para lá agora, para a capital federal. Vamos saber da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, que provocou um novo embate entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente tenta a autorização, né, Igor, para deixar o país. Você está acompanhando de perto essa situação e explica para a gente agora qual é a estratégia agora para conseguir ir para os Estados Unidos. Alexandre de Moraes ainda não autorizou nada. Bom dia. Ainda não autorizou, está analisando um novo documento enviado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, Rose. Bom dia para você, bom dia também para todos que nos acompanham. Esse novo documento foi enviado ontem ao gabinete do ministro, lá no Supremo Tribunal Federal. Esse documento, ele mostra o que seria um convite formal, convite esse da presidência dos Estados Unidos, a assessoria de cerimonial da presidência dos Estados Unidos, convidando o ex-presidente Jair Bolsonaro a comparecer até a posse do presidente eleito Donald Trump. Inclusive, nós tivemos acesso a esse convite formal, nossa produção vai colocar no ar agora. Esse documento está em inglês, mas seria sim um convite autêntico, legítimo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse documento já tinha sido enviado pela defesa de Bolsonaro ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. No entanto, o ministro alegou que esse documento ele não tinha características de um convite formal, seria algo informal mesmo, dando a entender que seria um convite manipulado. O ministro não falou exatamente isso, mas o que deu a entender foi exatamente isso, que seria um convite manipulado. Então, a defesa de Bolsonaro enviou um e-mail que seria, né, um e-mail atribuído à assessoria de cerimonial da presidência dos Estados Unidos, enviado ao filho de Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Nesse e-mail, e agora nesse documento enviado novamente para Moraes, a defesa de Bolsonaro deixa ali alguns pontos de explicação que comprovaria que, na verdade, é um e-mail, sim, legítimo, autêntico, legal, verdadeiro e que oficialmente Bolsonaro foi convidado a comparecer à posse de Donald Trump, marcado para o dia 20 de janeiro. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes começou a analisar novamente esse documento, esse convite que seria enviado a Bolsonaro, mas ainda não deu um retorno se de fato o ex-presidente pode deixar o país e comparecer até essa posse presidencial que vai acontecer em Washington, a capital dos Estados Unidos. Mas a expectativa é que sim, é que Moraes libere sim Bolsonaro a comparecer depois da comprovação de que ele foi oficialmente sim convidado para comparecer até essa solenidade. E por que toda essa turbulência, toda essa burocracia? Bolsonaro é investigado pela Polícia Federal por supostamente ser um dos cabeças de um esquema que envolve golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Num dos mandados de busca e apreensão, a Polícia Federal apreendeu o passaporte de Bolsonaro, ou seja, ele pode circular por todo o país, mas não pode sair do Brasil. Por isso, a defesa dele pediu essa autorização para que o ministro, relator desses inquéritos, os quais Bolsonaro é investigado, dê essa autorização para ele comparecer à posse presidencial. Essa resposta do ministro Alexandre de Moraes deve sair ainda hoje, no período da tarde. A defesa de Bolsonaro está confiante de que ele vai conseguir essa autorização. Em relação ao governo brasileiro, o Brasil vai enviar uma embaixadora, uma diplomata do país nos Estados Unidos para representar o presidente Lula. Ou seja, Bolsonaro, em tese, foi convidado. O presidente do país, não. Isso diz muito a respeito de como será a relação Lula-Trump pelos próximos anos, viu, Rose? Pois é, são filosofias e entendimentos políticos bem distintos, né? A gente vai seguir de olho nesse assunto para saber se vai haver essa liberação de Bolsonaro para ir até os Estados Unidos e acompanhar também a ida de representantes do Brasil para a posse de Trump, já que o presidente Lula não foi convidado. Agora tem um outro assunto que também tem gerado burburinho,
É a novela entre a Meta e o Brasil que continua. Encerrou ontem o prazo para a empresa prestar esclarecimentos sobre a ausência de checagem de fatos nas plataformas sociais, como o próprio Instagram e o Facebook. E aí, Igor, como é que está essa situação por aí? Pois é, na semana passada, a Advocacia Geral da União, a AGU, que representa o governo brasileiro no Poder Judiciário, ela notificou a empresa Meta, aqui no Brasil, a prestar esclarecimentos de como ficaria o combate às fake news e também a crimes na internet com essa nova política da empresa. Deu um prazo de 3 dias, esse prazo se encerraria à meia-noite de ontem, e a informação que eu tenho é que a Meta cumpriu esse prazo e respondeu a todos os questionamentos feitos pela Advocacia Geral da União. Qual é o próximo passo? Essas respostas já estão na AGU e agora elas vão ser analisadas pelos especialistas da Advocacia Geral. O ministro Jorge Messias, advogado-geral da União, ele convidou especialistas do Ministério da Justiça, do Ministério dos Direitos Humanos e da Secretaria de Comunicação da Presidência da República a também analisarem essas respostas da Meta. Então, logo depois dessa análise, nas palavras de Jorge Messias, análise minuciosa, somente depois disso a AGU vai tomar uma decisão sobre a Meta. Lembrando que a empresa de Mark Zuckerberg ela é detentora de redes sociais importantes, as mais populares daqui do Brasil, Instagram e Facebook, e é também a dona do WhatsApp, ou seja, os nossos meios de comunicação digital são praticamente todos nas mãos da Meta. E no último dia 7, a Meta ela anunciou que vai encerrar as atividades e a parceria com empresas de checagem de fake news. Atualmente, quando uma fake news é encontrada, imediatamente essas empresas parceiras da Meta retiram esse conteúdo do ar e notificam a pessoa que postou esse conteúdo. Com o fim da parceria, a Meta vai colocar toda essa responsabilidade de identificar as fake news nos usuários. São os usuários que vão ter que precisar ter o discernimento de saber se aquela notícia é falsa ou não. Se a notícia é falsa e for identificada pelos usuários, eles vão precisar fazer uma espécie de julgamento. Se a notícia é falsa, é muito grave, então eles vão denunciar a própria Meta para que o conteúdo seja retirado do ar. A expectativa é que a fake news fique por mais tempo no ar e acabe enganando mais pessoas, o que pode ser muito nocivo para a nossa sociedade. Agora, se o usuário julgar que aquela informação não é tão grave assim, ele mesmo vai poder editar a publicação e tirar a fake news do ar. Ou seja, a responsabilidade fica toda nas mãos dos usuários. De acordo com a AGU, isso vai de encontro à nossa Constituição, é totalmente contrário à legislação brasileira e por isso esses questionamentos foram feitos. Os ministros do Supremo Tribunal Federal já avisam que se essa política mudar e acabar atrapalhando no combate às notícias falsas, a Meta pode sim ser notificada e as redes sociais, Instagram e Facebook, podem ficar fora do ar como método de punição a esse descumprimento da lei brasileira. Algo muito semelhante que aconteceu no X de Elon Musk no ano passado. Por enquanto, a parceria com as empresas de checagem continua. A Meta ainda não respondeu se essa parceria vai ser encerrada somente nos Estados Unidos ou também nos outros países. Mas o Brasil já começou a se mover, Rose. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!